No livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 30, Jesus narra a história sobre um semeador que saiu semear e ele jogou os trigos e pela noite veio o inimigo e jogou os joios. E a palavra vai dizer no final que no fim o semeador colheria o trigo e separaria o joio, né? E pensando nessa questão, né, nós vemos que o joio e o trigo eles são iguais. E a gente sabe que essa parábola ela fala sobre a igreja, sobre nós. E qual é a diferença? Como sabemos qual é essa diferença entre o joio e o trigo, né? O trigo, ele quando tem frutos dentro, né? Quando ele tem trigo dentro, ele enverga. O joio continua em pé. Ele não retém nada. Ele não se enverga. Ele não é pesado, ele não tem nada dentro. Então ele continua em pé. Então essa é a diferença. O trigo, ele se curva, porque ele está cheio de fruto. O joio fica em pé. Isso nos abre, né, algo muito sério. Isso quer dizer que às vezes os anos todos que você tem de igreja, que eu tenho de igreja, isso não vai valer de nada. Porque de nada adianta estarmos dentro e sermos vazios. Deus derramar algo sobre o pastor, sobre a direção, onde você está, e nada ficar guardado, ficar retido. Então não é necessário muita coisa, né? Isso quando está dentro de você, quando o Espírito Santo habita em você, ele vai te trazer discernimento, né? Quando o seu coração ele tem que ser manso, ele tem que estar apto ao aprendizado, né? A tantas outras coisas. E Deus ele tem muito a nos ensinar. A palavra tem muito a nos ensinar. Então que a gente possa ser humilde o suficiente para aprender, sermos mansos de coração, para aceitar aquilo que o Senhor derrama sobre nós, né? E que possamos continuar nessa caminhada, que Deus nos dê graça e sabedoria sempre, e humildade, para aprendermos a acatar a repreensão sempre, e assim possamos continuar e espalharmos, na verdade, né? Tudo isso que a gente tem aprendido dentro da casa do Senhor, tá bom? Deus abençoe.